Nesse vídeo eu trago mais informações sobre a fisioterapia online. Como é o tratamento de fisioterapia online, para quem é, para quem não é. Como que um fisioterapeuta pode te ajudar de forma remota, à distância, através de uma videochamada, através do WhatsApp, com textos, fotos e vídeos. Me acompanha aqui que eu vou te orientar melhor como que esse trabalho, como que eu tenho oferecido esse trabalho e como que ele pode te beneficiar. Olá, se você é novo nesse canal, eu sou o Renato Murayama, fisioterapeuta. Sou especialista em ortopedia e esporte e trabalho com todas as queixas relacionadas ao corpo humano, principalmente coluna, e depois vem aí joelho, ombro, que são as outras queixas bem procuradas para tratamento, seja presencial, seja online, seguidas também de quadril, tornozelo, pé, cotovelo, punho e dedos. Bom, desde 2010 eu trabalho com a fisioterapia músculo-esquelética, tratando dores de coluna, lesões do joelho, do ombro, para que o paciente fique sem dor e você recupere o seu movimento, a sua funcionalidade para aquilo que você deseja, para viver com mais conforto, sem dor e ter mais performance física e esportiva, ou até mesmo profissional. E dentro dos meus atendimentos, a conduta que eu mais utilizo como forma de tratamento são os movimentos terapêuticos e os exercícios de fortalecimento, exercícios de mobilidade articular, alongamentos, exercícios de mobilização neural, que são os exercícios que movimentam os nervos, e a educação ao paciente, ou seja, pegar todos esses exercícios que fazem bem para a saúde e ensino você a praticar em casa. E por que eu falo isso? Porque em 90% dos casos, se não 100% dos casos, a depender do paciente, a depender da doença e da lesão que ele tem, ele pode viver muito melhor, ele pode tratar a lesão, tratar a queixa de dor que ele tem, recuperar a função física, somente utilizando os recursos de movimentos e exercícios terapêuticos. E isso pode ser totalmente ensinado de forma online, remota, que é através de uma videochamada, onde eu, junto com o paciente, realizo os movimentos, peço para ele me copiar. São movimentos e exercícios práticos e simples para que você execute em casa de maneira descomplicada, segura e, acima de tudo, efetiva para a sua queixa. Porque o exercício ele é feito para a gente aplicar no nosso corpo e a gente tem que saber dominar essa arte que é o movimento, que é a fisioterapia, que são os tratamentos, que é a terapia do movimento aplicada ao nosso próprio corpo. E eu quero que com essa educação da fisioterapia, os ensinamentos de exercícios, você, paciente que tem uma dor, uma lesão, possa replicar em casa, no seu dia a dia, de maneira segura e efetiva. Então, o meu papel como fisioterapeuta é, além de ensinar o exercício, é passar uma programação diária, semanal e mensal de atividades que você tem que fazer para tratar a sua dor e a sua lesão. Mas é importante de que antes da execução, antes de iniciar um programa de exercícios terapêuticos para o seu caso, seja de coluna, do ombro, do joelho, enfim, você faça uma triagem inicialmente com o fisioterapeuta. Eu realizo uma triagem online via WhatsApp, fazendo algumas trocas de mensagens, perguntas e respostas. Depois dessa triagem aqui, você precisa fazer uma avaliação fisioterapêutica. Ela é cinético-funcional. A avaliação do fisioterapeuta difere em alguns aspectos, ou até agrega-se mais testes, mais perguntas relacionadas aos movimentos, aos hábitos, ao comportamento da dor, as suas queixas no dia a dia, as limitações, somadas à avaliação ortopédica que um médico também realiza. Então, só a partir dessa avaliação é que é definido, é criteriosamente definido se você vai fazer um programa de exercícios online ou não, se ele é seguro e indicado para o seu caso ou não. Passado então pela triagem, depois pela avaliação, é que você começa um programa de exercícios online ao vivo, junto com o fisioterapeuta. Após essa primeira sessão, a segunda sessão, dependendo do seu estado clínico, dependendo da sua evolução do tratamento com os exercícios, é orientado atividades para que você faça sozinha no seu cotidiano, ou dentro de casa, ou na academia do seu prédio, do seu bairro, em algum lugar que você possa fazer exercícios com mais vigor ou com menos vigor, só de mobilidade, alongamento, ou de fortalecimento, enfim. Ou até mesmo as atividades aeróbicas, como uma caminhada, corrida. Isso vai ser definido junto com o fisioterapeuta que te atende. Em que momento você vai fazer e se é que você já pode fazer. Se você já puder iniciar essas atividades e exercícios, o fisioterapeuta vai te orientar quais exercícios de fortalecimento você já pode e deve iniciar, ou ele vai te falar, não, segura um pouquinho, eu quero que você realize somente esses 3 exercícios da fisioterapia no seu dia a dia, de manhã e de tarde. Então, para quem é a fisioterapia online como recurso de tratamento coadjuvante de dores e lesões ortopédicas? Então, vamos lá.
Se você tem dor na coluna, no joelho, em alguma parte do corpo, e essa dor é relacionada a uma lesão ortopédica, a uma doença ortopédica, como, por exemplo, hérnia de disco, tendinite do ombro, artrose do joelho, artrose no quadril, uma entorse de tornozelo, que é a torção do tornozelo, do joelho, ou simplesmente de forma preventiva, visto que você tem dores e desconfortos na coluna, por exemplo. Então, a fisioterapia online pode ser utilizada tanto como prevenção de dores e lesões, como também tratamento, reabilitação coadjuvante de algo que você esteja já diagnosticado e tratando com o seu médico. Vale ressaltar que a fisioterapia online não é para todo mundo, por isso que eu faço uma triagem e uma avaliação inicial. Quando que eu não indico a fisioterapia online? Quando que eu vejo que não tem perfil, que não vai dar resultados, ou que é até inseguro, que é perigoso? Então vamos lá. Pacientes idosos, é muito difícil que ele tenha familiaridade e adesão com tecnologia para usar, por exemplo, o aplicativo Google Meet para fazer uma videochamada comigo ou com o fisioterapeuta dele. Então, idosos têm dificuldade de apoiar o celular, de logar na conta, de se filmar, de achar um ambiente, um espaço onde ele possa se mexer para fazer o exercício e ser filmado ao mesmo tempo. Então, já atendi idoso bem familiarizado com isso e ele quis fazer o atendimento online. Já atendi também idoso que foi assistido pela filha, acompanhado pela filha junto com o meu atendimento online. Então é viável. Mas a grande maioria dos idosos não vai ter boa adesão e, consequentemente, replicação do autotratamento em casa com os exercícios que eu ensino. Outro público muito perigoso de atender online, sem supervisão constante, sem monitoramento constante, são os doentes cardíacos e ou respiratórios. Porque eles precisam de um monitoramento, por exemplo, da frequência cardíaca, da saturação de oxigênio e da pressão arterial. Então, cardiopatas ou pneumopatas, ou uma pessoa que tenha as duas doenças associadas, é de maior risco se expor aos exercícios em casa, sozinho, de forma online e remota, sendo que ele não tem ali perto um fisioterapeuta monitorando sinais e sintomas e fazendo ali a avaliação constante dele. Outro tipo de paciente, perfil de paciente que não é indicado em todos os casos que ele faça a fisioterapia online ou todo o tratamento online, que é o pós-operatório. Então, no pós-operatório imediato, no primeiro dia, nos primeiros dias, o paciente vai precisar de um acompanhamento de perto, o paciente vai precisar de uma avaliação do fisioterapeuta palpando, tocando, tá? Nem que esse fisioterapeuta faça alguns atendimentos presenciais, a maioria, e um ou outro online como forma de reavaliar a condição, ver se o paciente está fazendo a lição de casa certo, se está praticando os exercícios que ele ensinou no consultório junto com o paciente, e observa na câmera o paciente fazendo o movimento e o exercício. Tira as dúvidas, reavalia sinais e sintomas do paciente, para que aumente a segurança e a adesão do paciente ao tratamento. E na semana seguinte o paciente já volta para o consultório, para a clínica do fisioterapeuta, para dar continuidade no tratamento pós-operatório. Então, pós-operatório é muito delicado, tem que ser feita uma boa triagem e avaliação para saber se pode ser mesclado o tratamento presencial com algumas sessões online. Lembrei de uma informação importante que vale ressaltar, que em grandes cidades, como eu, que estou morando atualmente, estou morando em São Paulo, em breve estou me mudando, estou saindo, vou morar em outro local, mas em São Paulo os pacientes gostam de fazer online, têm preferência por fazer a fisioterapia online se for baseada em movimentos e exercícios, para tratar as dores e lesões, visto o trânsito, o tempo de deslocamento que ele perde, as horas do dia que ele tem que reservar para conseguir sair de casa, 1 hora de trânsito, faz a fisioterapia 1 hora, mais 1 hora de trânsito. Então, eu tenho um paciente que tem que reservar na agenda pelo menos 3 horas do dia dele para conseguir vir até o consultório e fazer presencial. Por isso que alguns pacientes que iniciaram comigo no presencial estão bem, têm critérios e indicação de fazer online, eles preferiram migrar para o tratamento online para perder menos tempo de trânsito e deslocamento, e eles fazem a sessão no conforto de casa, ou na academia do próprio prédio, na academia que eles frequentam. Pacientes com doenças graves, como um tumor, um trauma muito grande, um acidente muito grande, de alta energia, com suspeita de uma fratura, também não indico, não recomendo que faça o tratamento online, exceto se já passou pelo médico, já passou pelo oncologista, está em tratamento, está evoluindo, já tratou a fratura, o câncer, já fez a químio, a rádio, a cirurgia, o que quer que seja. Uma vez tratado e estabilizado o quadro dessas doenças que são mais graves, pode-se pensar em fazer alguma sessão de fisioterapia online, mas eu daria preferência para esse paciente fazer um tratamento presencial. Quando o paciente apresenta, se é o seu caso, fique atento, sinais de muita dor, muita incapacidade e limitação, vamos ter pé no chão e bom senso, né? Procure um pronto-socorro, procure uma assistência médica inicialmente,
faça a avaliação médica, faça os seus exames de imagem para excluir doenças graves e ou diagnosticá-las para buscar um tratamento ideal, mais adequado, que tem que ser presencial, inclusive nessas doenças mais graves e críticas muito limitantes, incapacitantes, que procure a fisioterapia presencial. Na fisioterapia online também não recomendo doenças neuromotoras, como o AVC. Tem certas doenças neuromotoras, como um Parkinson avançado, um Alzheimer, o AVC, que são doenças que cursam, depende de cada paciente, tá? Mas são doenças que cursam com muita incapacidade física, então ele perde a autonomia. Então, se é um paciente, se você tem perda de autonomia e independência física, se você não tem independência funcional, fica muito difícil fazer o tratamento de fisioterapia online, porque você vai ter que executar tudo sozinho, mediante as orientações que eu passo. Por isso, na minha área, na minha especialidade de fisioterapia ortopédica, traumática e esportiva, eu pego pacientes com mais queixas de dores e lesões do aparelho locomotor, ou seja, uma articulação afetada, um tendão, um músculo, os discos ou os ossos. Então são problemas ortopédicos, as hérnias de disco, protrusões, as doenças de disco como um todo, são chamadas discopatias, tendinites, bursites, osteoartrose, que é o desgaste da cartilagem, condromalácia patelar, dentre outras doenças do aparelho locomotor. Então fica difícil na fisioterapia online agregar para todos os tipos de paciente. Não tem como. Eu acho que a chave principal aí, se você nesse momento está pensando em buscar uma fisioterapia online e remota para fazer, o fisioterapeuta que for te avaliar, saber se ele inicialmente fez a sua triagem e depois a sua avaliação. A triagem já dá para saber se esse paciente tem critérios mínimos para fazer alguma coisa online. E na avaliação, que é um pouco mais demorada, aproximadamente 1 hora de avaliação eu realizo, é onde eu defino o plano de tratamento e vejo se o paciente tem condições de fazer, se vai ser seguro e se ele vai ter resultados com esse tipo de abordagem. Eu me aprofundei mais na fisioterapia online, ou seja, no teleatendimento. Em 2020, quando a pandemia começou, eu tinha um serviço, uma clínica de fisioterapia, onde todos os pacientes, a grande maioria parou de frequentar a clínica, e eu passei a atendê-los online. Então, desde 2020, eu comecei a atender os pacientes online, todos eles são da área de problemas ortopédicos e esportivos, visando tratar as suas dores e lesões do aparelho locomotor. Com qual objetivo? Ter mais conforto, bem-estar, qualidade de vida, né, para ficar sem dor, e acima de tudo, aumentar a capacidade física e funcional. Então, se é isso que você está buscando também com a fisioterapia online, muito provavelmente, depois de uma triagem, de uma avaliação, o fisioterapeuta pode te ajudar de forma remota com o seu tratamento para atingir esses objetivos. E como que é a dinâmica dos atendimentos online? Como é que é a troca do fisioterapeuta com o paciente ao longo dos dias? Bom, como eu já mencionei, normalmente eu começo com uma triagem no WhatsApp, fazendo um jogo de perguntas e respostas com o paciente. Isso leva em média 5, 10 minutos. Depois é agendado uma avaliação comigo online. É uma videochamada. Eu utilizo o Google Meet, que é um aplicativo de videochamada, onde eu passo 1 hora avaliando o paciente através de perguntas, movimentos, exercícios e faço alguns testes funcionais, testes ortopédicos, monitorando sinais e sintomas, o tempo inteiro perguntando: o que você está sentindo? Foi pior? Foi melhor? Foi confortável fazer isso? Como é que a dor se comporta durante essa postura sentada, em pé? Como é que se comportou a sua dor durante esse exercício? Então isso vai te ajudar, vai te fazer muito bem. Então essa é a dinâmica da avaliação. Depois eu agendo com o meu paciente 5 sessões, 10 sessões, depende de cada caso. Porque eu tenho casos que eu acompanho por 1 ano. Se ele tem uma dor crônica persistente de coluna, ele quer o meu acompanhamento por muitos meses ou até anos. Como eu tenho alguns pacientes que fazem esse acompanhamento comigo devido à dor crônica agudizar de vez em quando, cursando com perda de capacidade física e funcional. Então entra o meu trabalho mais incisivo ali de fisioterapeuta e reabilitação da coluna, por exemplo, mas pode ser do ombro, do joelho e etc. Então, combinado se vai ser feito 5 sessões ou 10 ou 20 sessões online, através de teleatendimento, videochamada, ao vivo, os dois juntos, é marcado os dias, a frequência que é realizada a sua fisioterapia online. Pode ser 1 vez por semana, 2, ou até 3, ou quinzenalmente. Então eu tenho pacientes mesclados, por exemplo, na minha agenda. Pessoas com mais dor e limitação e insegurança, que ele quer fazer 2 vezes por semana comigo. Já tenho outros pacientes que evoluíram muito bem no tratamento, eles já estão praticamente, já fizeram um retorno para o trabalho, para o esporte que eles queriam, então estão com poucas queixas relacionadas às dores que ele tinha da lesão, então eu vejo esse paciente só a cada 15 dias, enquanto isso ele vai treinando em casa ou na academia os demais exercícios que eu orientei.
E durante esse tratamento, que foi acordado entre fisioterapeuta e paciente, a dinâmica da fisioterapia online não acaba aí só no atendimento online. Ela continua dia após dia no WhatsApp, se for necessário. Então, o paciente manda mensagem para mim tirando alguma dúvida. Eu mando mensagem para o paciente perguntando como ele está e se ele conseguiu fazer, se teve alguma dificuldade em algum exercício para a gente fazer modificações. Aí eu mando uma foto de um exercício novo ou a modificação que foi necessária fazer. Eu gravo um vídeo de 5 segundos mostrando uma nova progressão de exercício que agora ele pode fazer com mais carga. Ou um vídeo fazendo regressão do exercício, porque aquele ele não está tolerando, está respondendo com mais dores, mais limitações de movimento. Então eu passo um outro exercício. Então eu mando isso, um vídeo no WhatsApp. Então ao longo do tratamento com o meu paciente, se eu acordei com ele que nós faremos 10 sessões, e vou acompanhar ele por em torno de 2 meses, a gente se fala via WhatsApp toda semana para tirar as dúvidas no momento que for mais conveniente para os dois. E existe uma minoria dos casos que também pode acontecer de eu indicar serviços presenciais para o paciente fazer, mesmo ele estando comigo online, em tratamento de fisioterapia online. Tem casos, a depender do estado clínico, dos sintomas, com critério, eu indico ele fazer uma massoterapia. Eu indico ele com um massagista, por exemplo. Eu indico ele procurar um fisioterapeuta no bairro, na cidade dele, onde ele mora. E claro, quando o paciente, na minha triagem ou na minha avaliação, ele não tem critério para fazer a fisioterapia online, é perigoso, é arriscado ou não vai ter resultados, eu indico para ele alguma clínica, algum serviço de fisioterapia especializado para ele se tratar de forma presencial. E numa minoria dos casos também, quando eu faço uma triagem, quando eu vejo uma gravidade elevada da condição do paciente, pode ser que eu te indique procurar um médico, fazer um exame de imagem primeiro, e já aconteceu algumas vezes de indicar até o pronto-socorro para esse paciente. Bom, esse foi o vídeo, um panorama geral aí do que é a fisioterapia online. Então, se você tem queixas de dores e lesões e busca se tratar com movimento e exercício, a fisioterapia online é uma boa alternativa para você. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você já conhecia a fisioterapia online, o que você acha disso, se você já fez alguma vez, e compartilhe com seus amigos aí que estejam procurando, que estejam precisando de uma assistência online, que não quer sair de casa, isso pode ajudá-los. Já existe embasamento científico por trás desses programas de fisioterapia online, mas é muito importante que o fisioterapeuta saiba trabalhar nessa modalidade online através de movimentos e exercícios, que ele tenha capacitação em aplicar um tratamento hands-off, ou seja, sem técnicas que envolvam o toque e a aplicação de aparelhos, mas sim procedimentos de educação e orientação ao paciente de maneira muito clara e assertiva, e o ensinamento de movimentos e exercícios terapêuticos. Então já existe literatura e ciência por trás desse apoio à fisioterapia online, que pode te fazer bem, pode adiantar o seu tempo, a sua rotina, seu deslocamento no trânsito, e você pode ficar muito satisfeito com isso. Se você não é inscrito no meu canal, clique aí no botãozinho de inscrever-se para você receber mais vídeos e orientações como essa. Deixe aqui seus comentários e suas dúvidas. Até o próximo vídeo.